Olá, bem-vindos a mais um programa Ambiente Natural, programa que tem apoio da ONG socioambientalista União Protetora do Ambiente Natural, UPAM, e programa que tem o objetivo de, sempre semanalmente, trazer um convidado com atuação na área ambiental, visando ampliar a discussão, trazer conhecimentos, aprofundar esses conhecimentos e também contribuir com as boas práticas na área ambiental. O convidado de hoje é o Tenente Bercy Francisco Nicoli, comandante do 3º Pelotão Ambiental de Montenegro. Bem-vindo, Tenente Bercy, e gostaria que conversasse um pouco com o nosso público para explicar um pouco quem é esse 3º Pelotão Ambiental de Montenegro, onde ele se encaixa na estrutura da Brigada Militar. Boa tarde, Rafael. Boa tarde ao público. Bom, para explicar, o 3º Pelotão Ambiental, nós deveríamos começar pelo histórico, né? Sim. Então, em 1991, surgiu então as patrulhas ecológicas, vinculados à 1ª Companhia de Polícia Ostensiva do 5º BPM. Então, eu entendo que foi a origem do policiamento ambiental no estado do Rio Grande do Sul. Há pessoas que contradizem, mas eu entendo que seja a origem do policiamento ambiental no estado do Rio Grande do Sul. Só 23 anos atrás, então. 23 anos atrás. Bem antes de eu entrar nesse trabalho aí, que vão completar 11 anos. Em 93, então, surgem então as patrãs, que como muitos chamam de patrulha ambiental. Na verdade, elas são patrulhas de ambientes e mananciais. Esse é o correto. Então, elas surgiram vinculadas ainda ao policiamento ostensivo. 93, então, 2001, surgiu então o Batalhão de Polícia Ambiental com sede em Porto Alegre, onde foram criadas várias companhias em nível de estado. 2005, então, surgiu o Comando Ambiental da Brigada Militar. Aí onde que é o mais recente, é o comando que existe hoje, né? Com 3 batalhões, onde o 1º batalhão se encontra em Xangri-Lá, que é o batalhão ao qual o 3º Pelotão Ambiental pertence. O 3º Pelotão Ambiental está em Montenegro, vinculado à 2ª Companhia de Porto Alegre, que está vinculada ao 1º Batalhão Ambiental em Xangri-Lá. O 2º Batalhão Ambiental, que é do qual eu provenho, né? Ele está situado em Santa Maria. Tenente Francisco é santamariense, né? Está há pouco tempo aqui conosco, desde o início de 2014, né? Isso é importante. Na verdade, eu sou jaguarense. Jaguarense. Então, então, continuando assim, a história do 3º Pelotão, né? E do policiamento ambiental no estado, né? O 3º Pelotão, então, é sediado em Passo Fundo. Então, eu fico bastante feliz em ter servido nos 3 batalhões já. Então, eu iniciei a minha carreira na Polícia Ambiental em Caxias do Sul, que é do 3º Batalhão Ambiental. Trabalhei em torno de 2 anos e meio a 3 anos, Caxias do Sul e Antônio Prado. Comandei um grupo de Polícia Ambiental em Antônio Prado. E aí depois eu fui para Santa Maria, onde eu permaneci durante 6 anos no 2º Batalhão Ambiental. E hoje estamos em Montenegro, já desde o dia 27 de novembro de 2013. E é um grande prazer estar trabalhando nessa área. Ok, muito bem. E entendido então como funciona essa hierarquia,
Qual é a área de abrangência, então, do terceiro pelotão ambiental aqui de Montenegro? Quais os municípios em que o terceiro pelotão ambiental atua? O terceiro pelotão ele atua em toda a área do Vale do Caí. Então são 20 municípios, né? Eu não saberia citar todos, né? Mas enfim. O Vale do Caí inteiro, então. É o Vale do Caí todo. Então temos Alto Feliz, Harmonia, Maratá, São Sebastião do Caí, São Pedro da Serra. Todos do Alto Feliz para cá, nessa linha. Isso. E no limite, digamos, se nós formos em direção a Lajeado, até onde ele atua? Eu tenho ainda uma certa dificuldade na localização geográfica, né? Até porque eu não conheço todos os municípios ainda que estão sob o meu comando, né? Assim, pessoalmente eu não conheço todos, então eu tenho uma certa dificuldade de localização ainda. Mas enfim, na verdade eu não tenho como limite a questão do Vale do Taquari, porque o Vale do Taquari também pertence ao meu comando, em mais 42 municípios, onde eu tenho um grupo em estrela. Sim. E esses pelotões, eles trabalham, muitas vezes, eu sei, um apoia o outro conforme a necessidade. Na verdade, o grupo de Polícia Ambiental de Estrela é subordinado ao pelotão ambiental de Montenegro. Então ele é subordinado aonde eu tenho um sargento que comanda esse grupo e trabalha nesses outros 42 municípios do Vale do Taquari. Então eu não tive essa preocupação de fazer essa divisão diária, porque a responsabilidade em tese é sobre os 62 municípios, todos do Vale do Caí, todos do Vale do Taquari. Uma grande responsabilidade e um grande trabalho, né? Exatamente. Eu sempre digo, se a gente for se preocupar, né, criar aquela preocupação, a gente não consegue nem trabalhar. Mas enfim, a questão da integração, ela é realizada quando a gente faz operações, como a gente fez no final do ano, na Operação Piracema. Então houve a necessidade de unir os esforços, né, o efetivo. Então a gente tem uma defasagem muito grande do efetivo, onde a gente uniu esforços para fazer o trabalho nos principais rios no período do defesa da proibição da pesca. Exatamente. Que ainda, infelizmente, muitas pessoas não entendem o porquê, né? Se não houvesse o defesa da Piracema, não haveria mais peixe para se pescar no restante do ano. E pessoas ainda insistem em descumprir, acham, não, isso é uma lei que vale para os outros, comigo não tem problema, e tento fazer isso de maneira clandestina. Exatamente, a gente ainda se surpreende durante as fiscalizações de encontrar pessoas pescando nessa época, e a gente vê o peixe, né, com toda com as ovas, né? Então milhares assim, de peixes que deixam de surgir porque alguém achou mais importante servir a seu interesse de retirá-lo da água. Então e ali que entra também a questão, um dos pontos, né, de que a gente trabalha, da questão da educação. Sim, isso eu ia educação ambiental, né? Perguntar como funciona porque eu sei que existe esse trabalho reativo de correr atrás de denúncias, de averiguar, fiscalizar, mas existe também o trabalho proativo que, em última instância e a médio e longo prazos, é o que vai dar mais resultado, né? Que é justamente formar pessoas com uma cabeça mais centrada no sentido da sustentabilidade, numa visão de todo, de natureza, e não apenas a natureza, algo a ser vencido. Então, sim, então a função da Polícia Ambiental é cumprir e fazer cumprir as leis ambientais. Sim. Então, nesse caso que eu vinha falando da questão onde a gente encontra pescadores tendo essa atitude, a gente já aproveita a oportunidade para fazer a educação ambiental não formal, explicando. Uma outra forma que a gente utiliza para fazer a educação ambiental é através das crianças de 4ª e 5ª séries, que a gente trabalha com projetos pequenos, também em função da nossa capacidade material e humana, né?
Sim. Então a gente trabalha com pequenos projetos. No ano de 2013 a gente conseguiu formar em escolas, né, crianças na quarta e quinta séries, conseguimos formar 75 alunos, né. Eu, esse ano, estou com um projeto em andamento, buscando recursos junto à iniciativa privada e aos órgãos públicos também, que têm condições de nos apoiar financeiramente, para ver se eu consigo colocar esse projeto no momento que eu tiver essa disponibilidade, principalmente financeira. Uhum. E essas crianças formadas, eles são considerados agentes mirins, né, agentes ambientais. Eles são, na realidade, então não são apenas um grupo de 70 e poucas crianças. É um grupo, o resultado disso é muito maior, porque eles conseguem irradiar isso para a família, para colegas. Então, o resultado pontual é mas daqui a pouco a gente vai conseguir espraiar, como dizia o outro, conseguir trabalhar, dar frutos. Na realidade, são sementes que estão sendo plantadas e daqui a pouco já começam a frutificar, né? Exatamente. Eu costumo dizer que depois que forem contaminados com o vírus verde, não tem mais como esquecer. Então, assim, entra dentro daquela mesma ideia quando a gente vai sair de casa no seu carro e o filho da gente, ou filha, eles aprendem na escola, ou enfim, né, tem esse conhecimento que não pode sair sem cinto. E eles vão cobrar do pai, eles vão cobrar do tio. E a mesma questão é a educação ambiental. Então, eles vão cobrar alguém que jogou o papel de bala no chão, e, enfim, e coisas mais complexas. O desperdício da água, os grandes problemas que a gente tem hoje é a questão do lixo, a questão dos maus tratos a animais, que a gente tem enfrentado também esses problemas. Então essas crianças já vão crescer com uma consciência diferenciada. Então a gente percebe então que isso vem gradativamente melhorando. Um outro exemplo que eu cito, então, a questão dessa caça que a gurizada, né, costumava fazer. E hoje com o uso do estilingue, da funda, hoje já é mais difícil. É raro ver alguém ainda, mas que vem passando de geração para geração. Cultural. Então eles aprendiam com seus antecessores, né, com seus pais, avós, e iam multiplicando, iam passando à frente. Hoje não, hoje já está havendo uma interrupção, e eu acredito que seja culpa da educação ambiental, né? Com certeza. E também a mudança de hábitos, né? Surgindo. E é interessante aí falar que quando estavas falando que surgiu em 91, depois 93 virou a Patran. Isso foi muito próximo à Eco 92. Então talvez até foi como a Eco 92 foi o grande grito de anseio da sociedade planetária, mas foi aqui no Brasil, onde o mundo, na realidade, através de vários representantes governamentais e não governamentais, disse: está na hora de nós fazermos diferente. Então, o que se está fazendo aqui quando a gente constrói uma cultura através de ferramentas em educação ambiental, é mostrar que é possível fazer e é necessário fazer diferente. Eu era chamado muitas vezes de eco-chato. Muitos ainda são chamados, e ontem, final de semana agora, fazendo um curso, eu escutei um termo novo que a partir de agora eu vou adotar. Eu não sou um eco-chato, eu sou um eco-criterioso. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, eu quero saber quais as consequências dessa minha atitude para o planeta e para o restante da sociedade. Essa questão, Rafael, que se aproximou da Eco 92, eu acredito que a sementinha tenha sido plantada lá em 88 ainda, quando surgiu o artigo 225 da nossa Constituição Federal. Do direito ao ambiente equilibrado. E aí, então, esse surgimento da patrulha ecológica, ela tenha sido um preparativo para a Eco 92. Né? Então, eu não tenho a certeza absoluta, mas fazendo uma análise, né? Sim.
é bastante provável que tenha surgido em função desse grande evento. E Francisco, em termos assim de ações reativas, ou seja, naquilo que vocês são chamados para averiguar denúncias, ou seja, no ofício de fazer cumprir a legislação vigente, qual é o principal tipo de demanda que chega a vocês hoje? Bem, a gente tem corriqueiramente denúncias envolvendo a flora, né? Que é a parte de corte de vegetação, supressão de vegetação, nas suas diversas formas, né? Então, em vários estágios do seu desenvolvimento, para novas construções, para expansão de lavouras, enfim, a necessidade humana, né? É possível fazer esse tipo de avanço, é possível fazer a supressão desde que licenciado, né? Sim. Nós temos hoje os órgãos municipais, estaduais e federais, sim, enfim, que fazem esses licenciamentos. Na verdade, tudo é possível, desde que licenciado, das regras, dentro do conhecimento das normas existente. E as avaliações técnicas feitas por pessoas especializadas. Na fauna, então, a gente tem denúncias de pássaro em cativeiro, né? Então, que continua sendo crime, embora em alguns locais a gente vê que isso esteja até aumentando, ou seja, essa ainda é uma cultura que infelizmente continua viva na sociedade, esse sentimento de querer ser dono de algo e privar a liberdade, né? E muitas pessoas já dizem, não, isso não é crime. Sim, continua sendo crime apreender animais silvestres, né? Com certeza, é crime então eu sempre vinculo, eu gosto muito de rebuscar o nosso passado, né? Então é bastante interessante a gente sempre entender o porquê que alguns fatos acontecem hoje. Uhum. Então eu digo assim, a legislação ela veio para proibir, para inibir, para regular várias coisas que o homem vinha fazendo de forma livre. Uhum. A questão do uso do fogo, né? É uma que eu cito, o corte de vegetação e a caça. Então, se a gente retornar 100 anos atrás, era normal caçar, a supressão de vegetação para a construção, para abrir espaço para lavouras, para agricultura, né? Era forma de sobrevivência direta, né? Exato. Era fonte de proteína, não havia açougues, não havia gado, Então, assim, o uso do fogo também, não se tinha outros meios de fazer, se cortava a vegetação e aquilo era muito denso, então precisava o uso do fogo. Não haviam máquinas elétricas ou a gasolina, combustível, enfim, era tudo na mão, no facão, no machado. Exatamente, né? E aí é onde entra um outro ponto também da questão do avanço, da aceleração da destruição da vegetação, né? Os tipos de instrumentos, né? Mas então o que eu quero dizer é que se estava no sangue, na cultura, de fazer a caçada, de fazer o corte da vegetação, de usar o fogo. E quando se viu essa necessidade de reduzir, se criaram leis, normas, né, para regular. Então, nós vamos ter que fazer uma transição, e isso demora décadas para fazer essa transição. A cultura eu entendo dessa forma. Da noite para o dia. Hoje nós temos que ensinar nossas crianças a não caçar mais, a não fazer o uso do fogo, a não suprimir a vegetação, porque ela está escassa. E isso entra em função também do aumento da população. Eu digo assim, o ambiente ele conseguia respirar antes, mesmo sendo, vamos dizer assim, atacado. Sim. Sendo e hoje usado. Essa capacidade de resposta dele está sendo minada. Já não tem mais essa capacidade de resposta, então nós precisamos dar uma atenção. Vamos dizer assim, está enfermo. Mudar a cultura, na realidade, é uma mudança de paradigma, de visão de mundo, onde antes a natureza era algo a ser vencida, só era importante se tinha alguma utilidade, e hoje a gente percebe que ela é importante por si só. E na realidade, claro, a maior importância dela é que sem ela nós não sobrevivemos. Mas ela continuará de alguma forma.
Nós não. Sem ambiente não há mais ser humano. É que Então, nós... é uma questão de sobrevivência também. É que nós queremos nos sentirmos a parte da natureza. E nós somos a natureza. Nós não somos uma peça separada. É um conjunto. Todos estamos na mesma nave, planeta Terra. Nós somos ela. Não tem como. Mas, ok. Tenente Francisco, a gente trabalha com tempo, né? Então, até para não cansar nosso espectador, quem assiste, mas por outro lado também, muito pelo contrário, essa conversa está muito interessante e desde já eu lhe convido para uma próxima conversa para a gente aprofundar essas discussões. Mas hoje, então, eu gostaria de fechar nesse sentido que eu percebo e um dos grandes diferenciais que eu vejo no pelotão ambiental é a resposta imediata dele. A gente tem diferentes órgãos de atuação, mas, por exemplo, se a gente percebe alguma coisa ocorrendo, alguma infração em determinados horários, às vezes até em finais de semana, a gente teria que, se a gente espera para o município, para o Ministério Público, entrar no dia da semana, no horário de expediente. Só que muitas vezes as infrações não esperam para ocorrer, ou ao contrário, né? Há pessoas que intencionalmente fazem isso em finais de semana. E o Batalhão Ambiental, sempre que eu precisei, seja como pessoa, seja como instituição, foi uma resposta imediata, uma pronta resposta ao sentido de coibir todo e qualquer ato que esteja não conforme com a legislação vigente, né? Então, aí eu acho que é importante também deixares algum contato, onde a população que nos assiste pode recorrer, se identificar algum tipo de infração nesse sentido, onde pode procurar pelo terceiro pelotão ambiental. Nós temos o telefone, 3649-9558, né, que é o nosso contato. Hoje nós não temos o celular funcional, que algumas unidades nossas têm. Então, por alguma questão administrativa, a gente ainda não tem. Poderemos, num futuro próximo, aí, verificar a possibilidade da gente ter, que daí fica mais fácil. Sim. Aí o servidor está sempre em contato. Então, a gente, de segunda a sexta, tem o expediente administrativo que normalmente, das 12h30 às 18h30, vai ter um servidor para fazer esse atendimento. Então, eu volto a falar na questão da escassez de recurso humano, né? Então, a gente desejaria, eu sou assim, que gostaria da perfeição, né? Eu gostaria de ter um grande número de efetivo e conseguir fazer esse trabalho, conseguir fazer o atendimento, a prevenção, principalmente a prevenção, né? Antes que ocorra, é através daquela educação que eu falo. A gente pode ir até as comunidades rurais, geralmente, que as pessoas carecem um pouco mais de esclarecimento, e até as próprias pessoas que, mesmo tendo um esclarecimento maior, mas muitas vezes têm uma dúvida. Elas podem até usar esse telefone para ligar e tirar essa dúvida. Porque a pessoa perguntar se pode ou não pode cortar uma árvore, não tem nenhum crime, não tem nenhum problema. Já mostra que ela tem interesse em fazer certo. Sim, sim. E ela não é obrigada a saber quando é certo, quando não é. Sim, então, sim. Mas órgãos públicos, sim, esses são obrigados a esclarecer o cidadão para que proceda da maneira correta. Esclarecer e dizer aonde eles conseguem o apoio, fazer os procedimentos corretos, né? Então, e pessoalmente também o pessoal pode nos procurar. A gente está sediado no CRPO Vale do Caí. Arthur Renner, 800, né? Então, chegando no CRPO Vale do Caí, eles vão indicar qual é a nossa localização dentro da sede do CRPO. Ou mesmo telefonando para o telefone geral da Brigada Militar, pedindo para que transfiram, isso também é possível. Às vezes, quando eu esqueço o número de vocês, eu faço assim. Também, o 190 é um telefone de emergência, mas ele também pode ser utilizado e essa informação vai ser retransmitida para nós. Ok. Tenente Francisco, muito obrigado. Eu que até agradeço. uma próxima.